Irmãos, dando sequência, e aqui a partir da página de número 22, corrente pré-tribulacionista, que é a que nós cremos, a nossa linha teológica. O pré-tribulacionismo é uma corrente de interpretação que defende a ocorrência do arrebatamento como sendo um evento único. O propósito é o próprio arrebatar da igreja, ou seja, o rapto, o traslado e a ida ao encontro de Jesus nos ares. A igreja será surpreendentemente, sem cálculo preciso de tempo, mas repentinamente removida dessa terra e trasladada aos ares ao encontro de Jesus. Neste encontro nos ares, o corpo será transformado em um incorruptível ou corpo de glória, sendo a igreja retirada da terra antes do período da tribulação, que dará seu início após o arrebatamento, ou seja, a remoção da igreja dessa terra. Eu quero me embasar nessa passagem específica, inclusive, com a referência de Daniel, que eu havia citado, inclusive, no primeiro vídeo, e depois com a referência em Tessalonicenses, em Coríntios também, 1 aos Coríntios. Mas a primeira menção aqui, no livro de Daniel, capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim, o profeta Daniel relatando sobre esses últimos acontecimentos, e no versículo de número 24 diz assim, o 23 a seguir, no princípio das tuas súplicas, aqui o anjo falando com Daniel, né? Ele ora durante 21 dias e a resposta vem. Por isso que teologia, irmão, você vê, Daniel, ele era primeiro-ministro da maior nação da época, o primeiro império mundial, o Império Babilônico. Ele governou sobre 3 reinantes mundiais. Ele governou sobre Nabucodonosor, ele governou sobre Ciro, o persa, né? E ele governou sobre Dário. Ele foi chefe de Estado, Daniel. Chegou com 18 anos e morreu próximo dos 90. Quando ele está na cova, por exemplo, ele tinha 88 anos. Né? Daniel estava com 88 anos naquele período da cova dos leões. Era um ancião de dias. Começou os seus dias respeitado por causa do temor a Deus. A palavra do Senhor diz que havia nele o espírito de excelência e terminou os seus dias respeitado como profeta, como homem de Deus e como ministro de Estado, né? Então assim, Daniel, ainda sendo quem era 3 vezes por dia, apesar de leis proibindo, ele abria a sua janela para os rumos de Jerusalém e orava, né? Ele jejuava, né? E aí vem a revelação de Deus. Então teologia, irmãos, eu sei que os irmãos sabem disso, mas eu não faço teologia, eu não posso me aprofundar de fato nas escrituras sagradas, lendo a Bíblia superficialmente ou nem lendo, né? Ou não levando a sério uma vida de estudo, né? Isso para quê? Para nós fortalecer na alma, no espírito e ser obreiro aprovado. Mas voltando aqui, o texto de Daniel 9:23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Porque és muito amado, toma pois bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As 70 semanas de Daniel é relatada, né, na questão do tempo cronológico, histórico e escatológico, e há consenso que nós estamos na última semana de Daniel. Essa semana também é fruto de discussão, né, no mundo da teologia e dos biblicistas, né? Mas o fato é que são semanas de ano, de 7 anos cada, pelo menos. E aí há contas, né, de um período a outro, de outro a outro, mas o fato é que a profecia bíblica ela tem uma aplicação, às vezes imediata, ela tem uma aplicação a médio prazo e a longo prazo. E o livro de Daniel é um livro escatológico. Então ele fala aqui sobre o tempo do fim, né? E aí segue dizendo assim, só para nós entender,
E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as solações. Isso aí, por exemplo, você pode ver sobre a destruição do templo. Em 70, o general Tito, ele cerca Jerusalém, e no ano 70 depois de Cristo começa a diáspora judaica. O povo judeu é expulso de sua terra e peregrina pelo mundo, até 1948. Em dezembro de 1947 é fundado o Estado de Israel. Em maio de 1948 o Estado de Israel se estabelece, está aí até hoje. A palavra do Senhor tem uma profecia em Isaías, não me lembro agora exatamente o capítulo, mas é uma pergunta: pode uma nação ser fundada em um só dia? Se eu não me engano, Isaías 49, alguma coisa assim. Pode uma nação ser fundada num só dia? A resposta: pode. Israel foi fundada num só dia. E a palavra do Senhor diz, o Senhor falando sobre os sinais da sua vinda: quando vi a figueira brotar, sabei que está próximo o verão. A figueira é uma figura de Israel. Israel começou a brotar em 1948. Já vai para 70 e tantos anos o Estado de Israel. E nós temos visto o cerco se fechando contra Israel. Israel é o relógio escatológico do mundo. Nas aulas posteriores, e aí presencialmente, nós vamos estar vendo, por exemplo, sobre a Batalha do Armagedon, que inclusive o Vale de Megido, nós vimos em Geografia Bíblica no último módulo, o Vale